I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Minuto de História. E no episódio dessa semana vou falar com vocês um pouquinho sobre a renúncia de Eduardo VIII ao trono da Inglaterra. Vou falar com vocês sobre os eventos considerados eventos oficiais que levam à renúncia, mas também pretendo abordar um lado um pouco mais polêmico, um pouco mais problemático da renúncia do rei. Mas antes de continuar, como sempre, eu quero deixar aqui o meu agradecimento à querida Tatá, que financia o nosso podcast, e lembrar que você pode fazer o mesmo lá no nosso Apoia-se e que o link está no nosso Instagram. Mas sem mais delongas, vamos passar para o nosso episódio. Primeiro, eu quero destacar que a atual Casa Real Britânica, a Casa de Windsor, ela não existia sempre. Tradicionalmente, o nome da casa vem da família paterna. A Rainha Victoria, uma das mais importantes rainhas e a segunda mais longeva rainha da história britânica, perdendo apenas para Elizabeth II, se casou com o príncipe Albert I da casa Saxe-Coburg-Gotha e, por consequência, o seu filho Eduardo VII era da casa Saxe-Coburg. Em 1910, Jorge V assumiu o trono britânico como rei do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda e dos domínios britânicos do Além-Mar e imperador da Índia. Em 1910, ele assume, ou seja, ele lidera o país durante a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Kaiser Guilherme II, Wilhelm II da Alemanha, era primo do Jorge V. E em 1917, com o aumento do sentimento anti-germânico, o nome da casa foi trocado para Windsor. E o Jorge V adotou oficialmente o nome Windsor como nome da sua casa e sobrenome familiar, determinando que todos os descendentes homens da Rainha Vitória fariam o mesmo. Ele começou a ter problemas de saúde em 1928, vindo a falecer no começo de 1936. Seguindo a ordem sucessória, quem deveria assumir o trono era seu filho mais velho, Eduardo, que havia servido na Marinha Britânica e tinha muita fama, muita popular, e assume o trono como Eduardo VIII. Mas a vida de Eduardo como rei foi marcada por uma crise política e do seu relacionamento. Antes de ser coroado rei, ele havia começado a relacionar com o Wallis Simpson, uma socialite que era divorciada, o que era mal visto pelos políticos britânicos e os políticos da comunidade Commonwealth, os países colonizados, as colônias britânicas, e também pela própria igreja anglicana. Ou seja, ele não tinha o apoio para ter como rainha uma mulher que era divorciada. Como solução para o seu problema, ele renuncia ao trono em 10 de dezembro, escrevendo em uma tradução direta: eu, Eduardo VIII, declaro minha determinação irrevogável em renunciar ao trono em meu nome e em nome dos meus descendentes, e meu desejo que isso ocorra imediatamente. Ele disse que não poderia suportar o pesado fardo da responsabilidade de ser rei sem a ajuda e apoio da mulher que ele amava. Com a saída do trono, quem assumiu o trono foi seu irmão Jorge VI, e Eduardo e Wallis saíram da Inglaterra para morar na Europa continental, primeiro na Áustria e na França, sendo nomeados posteriormente pelo Jorge VI como Duque e Duquesa de Windsor. Mas apenas Eduardo era Alteza Real. Devido ao seu passado de divórcios, a Wallis Simpson não teve essa graça, o que causou uma grande ferida, um grande problema, um grande mal-estar na relação do duque, da duquesa, com a realeza britânica.
Aqui encerra a versão oficial sobre a renúncia de Eduardo VIII. E se inicia uma versão que passou a ser mais debatida anos depois e que é bem polêmica e preocupante. Durante a sua estadia na Europa continental, o Duque e a Duquesa visitaram diversos países, incluindo a Alemanha nazista, onde receberam honrarias do governo alemão e se encontraram com o próprio Hitler, saudando o ditador nazista com a saudação nazista, o braço estendido. O que por si só demonstra um grande problema. Em uma época de pré-guerra, mas de uma grande tensão, de um momento que a Alemanha nazista estava mostrando suas garras, dois membros da família real britânica se encontram com o homem por trás da Alemanha nazista e o saudam como se fossem nazistas. Se encontram na residência oficial dele, a residência de inverno dele. Isso é muito estranho. Eles retornaram a Paris, mas com o início da Segunda Guerra e com a queda de Paris, eles se mudaram para Madrid, mas mantiveram contato com o governo de Hitler na pessoa do ministro de Relações Exteriores do Reich alemão, o ministro Ribbentrop. Olha só que curioso. Não bastando de demonstrar uma proximidade com a Alemanha nazista, ainda mantinham contato por meio de cartas com esse governo. E por um acaso destino, a situação estaria mais complexa. Soldados dos Estados Unidos, já no fim da guerra, encontraram documentos secretos enterrados numa floresta na Alemanha. E esses documentos mostravam que o Duque apresentava uma proximidade com a Alemanha nazista e com seus ideais, e que os nazistas planejaram um golpe para retirar o George VI do trono e o substituir justamente pelo Duque Eduardo. Por quê? Porque o mesmo mantinha, ao que tudo indica, as fontes indicam, contato com a Alemanha nazista. Ele chegou até mesmo a dizer que se ele ainda fosse rei, a guerra não teria tido início, porque ele era um grande defensor da paz, defensor de uma paz negociada, e chegou até mesmo a dizer, ao que tudo indica, que caso a Alemanha continuasse bombardeando a Inglaterra, o governo britânico se renderia. Essa ação do Duque de Windsor é, no mínimo, motivo para ser expulso da família real, para não dizer uma traição. Há quem diga, como o próprio Winston Churchill, que o Duque não sabia de nada, que os telegramas foram forjados pela Alemanha como forma de contra-propaganda, que é muito mais invenção. É possível que nós nunca saberemos a verdade. Mas é inegável que Eduardo e sua esposa tinham sim uma proximidade com o regime nazista e o defensor de uma paz negociada entre os dois países. Mesmo que o Duque não tenha sido um agente ou um contato nazista dentro da família real, a sua proximidade com a Alemanha, com toda certeza, teve um papel no seu afastamento do trono. Não é à toa que ele foi retirado da Europa e enviado para governar as Bahamas em 1940. E a Alemanha sabia disso e queria impedir essa ação. É inegável a proximidade. Podemos bater um martelo e falar que Eduardo VIII era um traidor? Não, não podemos. Mas podemos sim suspeitar e defender mais pesquisas mais aprofundadas para determinar até que grau de envolvimento o ex-monarca tinha e se ele era ou não um traidor ou era um mero agente, um mero ator em um tabuleiro geopolítico muito, muito complexo. Eu agradeço a todo mundo que escutou o Gosto Aqui.
Convido vocês a nos seguir no Instagram, Twitter, Facebook, Blue Sky e TikTok para estarem sempre por dentro quando um novo episódio for publicado. E lembro você ainda que lá no nosso Instagram você encontra o nosso Apoia-se, para você que tem interesse e condições ajudar o nosso podcast a se manter no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você acha para gostar de entender um pouco mais sobre a história da família real britânica ou sobre a história como um todo. No mais, espero ter gostado, espero que tenha achado interessante e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.